Você já ouviu falar em reserva de emergência? Você sabe quanto, onde e como você deve investir? Então fique até o final desse vídeo, pois eu vou responder a todas essas perguntas. Olá, eu sou Evandro e hoje eu estou aqui para falar de um tema que você provavelmente já ouviu falar, que é reserva de emergência. Você com certeza já percebeu que não importa o quanto você planeje suas finanças, sempre acontece algum imprevisto. E isso é muito normal. Então, por exemplo, você perdeu o emprego, seu faturamento caiu, você está com algum problema de saúde, ou a sua casa ou seu carro deu algum defeito. A reserva de emergência serve justamente para esses casos. Ela acaba evitando que você pegue empréstimos desnecessários fora de hora. Um grande exemplo é o cheque especial, que possui juros muito elevados e você acaba se endividando sem necessidade. A reserva de emergência nada mais é do que aquele dinheirinho guardado que você deixa para ocasiões de necessidade. A ideia da reserva de emergência não é você lucrar ou você ganhar dinheiro, e sim você preservar aquilo que você já tem. Uma boa reserva de emergência possui 3 características. A primeira delas é liquidez. A liquidez é a possibilidade de resgate rápido desses valores. Então imagine que você conseguiu acumular uma boa quantia e para investir você acabou comprando um imóvel. Ele é um ótimo investimento, bom para você gerar lucro. Só que se você precisar de dinheiro rápido, você não conseguirá ou terá que vender ele muito abaixo do valor de mercado. Então, a ideia da reserva de emergência é você conseguir resgatar esse valor a qualquer momento sem perdas. A segunda característica é a segurança. E o melhor exemplo disso são as ações. As ações, apesar de serem bons investimentos, não são boas opções para constituir uma reserva de emergência. Imagine a seguinte situação: você comprou R$1.000 de ações de uma empresa listada na bolsa. Em um momento de aperto, você tenta vender essas ações, mas o preço da empresa está em queda. Em uma situação de emergência, você precisando vender essas ações rápido, mesmo que o valor da empresa tenha caído, você terá que vender. E nesse processo pode ser que ocorram perdas. Imagine que você investiu R$1.000 e quando for vender, consiga vender por apenas R$800. É uma perda desnecessária. Por esse motivo, é bom evitar ações, criptomoedas, ETFs e fundos imobiliários. A terceira e última característica da reserva de emergência é a proteção contra a inflação. Isso é muito simples. Imagine você ter aquele dinheiro que você precisa, mas ele perdendo valor ao longo do tempo. É por isso que a poupança ou guardar o dinheiro em casa não são boas opções. Antes de falar as melhores opções para você manter sua reserva de emergência, eu gostaria de falar sobre quanto você deveria ter como reserva de emergência. E aqui é bom fazer uma divisão entre quem possui uma renda estável e quem possui uma renda variável. Na renda estável se enquadram os empregados no regime CLT, os aposentados, os concursados, que são essas pessoas que acabam recebendo uma renda garantida todos os meses. E do lado da renda variável, nós temos os autônomos e empreendedores, por exemplo, que o faturamento não é garantido todos os meses. Para aqueles que possuem renda estável, o ideal para a constituição da sua reserva de emergência é o mínimo de 6 meses do seu custo de vida mensal. Então suponha que você tem um custo de vida de R$5.000 todos os meses. Esse é o seu custo fixo. Se considerarmos 6 meses deste custo, o total seria de R$30.000 como reserva de emergência. Por outro lado, se você tem renda variável, o ideal seria o total de 12 meses do seu custo mensal. Desta forma, se você tem um custo mensal de R$5.000, o ideal seria que você tivesse R$60.000 como reserva de emergência. Essa diferença entre quem possui uma renda estável e uma renda variável acontece porque quem possui uma renda variável está sujeito a mais riscos. Desta forma, é bom sempre garantir um extra para caso você precise. E você pode estar pensando, nossa, mas é um valor muito alto. E realmente leva um certo tempo para você alcançar esses valores. Agora eu vou falar um pouco das melhores opções de investimento para você manter a sua reserva de emergência. A primeira delas é o Tesouro Selic. Uma das vantagens é que ele rende mais do que a poupança, ou seja, você estará menos sujeito aos poderes da inflação. Uma outra vantagem é que ele possui liquidez D+1, ou seja, se você resgata hoje, amanhã o dinheiro já estará disponível para você. A terceira vantagem do Tesouro Selic
é que é um dos investimentos mais seguros do Brasil, pois é garantido pelo governo federal. Uma das desvantagens do Tesouro Selic é que o resgate só ocorre em dias úteis. Então, se a emergência acontecer em um final de semana ou feriado, você não conseguirá resgatar o valor. A segunda modalidade seria o CDB com liquidez diária. O CDB é uma espécie de investimento em que você empresta dinheiro para o banco para que ele possa emprestar para os seus clientes. Em troca disso, ele te fornece uma porcentagem de juros sobre o seu investimento. E aqui é importante que você se atente a um CDB com liquidez diária, para que você resgate a qualquer momento, pois há CDBs pré-fixados, em que uma data é pré-determinada e você não consegue resgatar antes desse período, e se conseguir, haverá perdas no seu valor investido. O ideal é que você opte por CDBs que rendam mais de 100% do CDI. O CDB ele apresenta um pouco mais de risco do que o Tesouro, mas se você optar por uma boa instituição financeira já consolidada no mercado, o risco não será tão grande assim. A terceira opção são fundos DI, que são fundos de renda fixa. São espécies de fundos que investem apenas em renda fixa, ou seja, Tesouro Direto ou então CDBs. Aqui é importante que você fique atento, pois algumas instituições financeiras cobram taxas nesse tipo de investimento. E aqui o importante é que você evite comprar ações, ETFs, criptoativos e imóveis, pois eu já expliquei os motivos que podem acabar atrapalhando na constituição do seu fundo de emergência. Isso não quer dizer que esses ativos sejam investimentos ruins. Eles apenas não são apropriados para uma reserva de emergência. O que eu quero passar para você é que a reserva de emergência ela te gera mais tranquilidade. Você não precisa ficar se preocupando se acontecer algum imprevisto, o que você fará. Você já possui aquele dinheiro caso precise. E a principal ideia da reserva de emergência é que antes de você aumentar aquilo que você tem, você precisa proteger o que você já conquistou. É por isso que a constituição da sua reserva de emergência é o primeiro passo da sua jornada como investidor. Eu sei que em um primeiro momento, esses valores podem parecer elevados e longe da sua realidade atual. Mas pode ter certeza que se você manter com constância, logo logo eles chegarão e você contará com esse valor como reserva de emergência. E quando você possui uma reserva de emergência, você consegue investir com muito mais tranquilidade. Você sabe que se houver alguma perda, você não ficará na mão. Então, evite investimentos muito arriscados antes de constituir a sua reserva de emergência. A maior vantagem da reserva de emergência é que você evita aqueles empréstimos totalmente desnecessários e apressados quando você não possui dinheiro, como por exemplo o cheque especial, que possui juros altíssimos, aumentando muito o valor da sua dívida. Eu quero que você enxergue o seguinte: a reserva de emergência não é só sobre guardar dinheiro ou investir, e sim sobre ter tranquilidade, de poder dormir tranquilo, sem aquela preocupação com o dia de amanhã, se você terá o que comer e se terá como pagar as suas contas. Então, espero que você pense cuidadosamente e veja se isso faz sentido para você. Se você ficou com alguma dúvida sobre alguns termos técnicos que eu usei neste vídeo, como por exemplo criptoativos, CDI, CDB, se inscreve aqui no canal, pois eu vou fazer um vídeo tratando sobre tudo isso. E se você quer saber mais sobre investimentos, sobre dinheiro, mercado financeiro, se inscreve aqui no canal. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler todos e vou te responder. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com aquela pessoa que você acha que precisa ver isso. Muito obrigado e até a próxima.